sucesso me adora viver trabalhando. E com essa frase, eu começo o episódio de hoje do podcast ABM na Prática. Estou aqui com a Carla, que é dona dessa frase, e eu roubei para começar esse episódio. Tudo bom, Carla? Tudo ótimo. Carla, Prazer estar aqui. Carla, é um prazer também meu de estar aqui trazendo um tema que também eu sei que para quem tem um mercado e está construindo ele ainda, que tem uma barreira enorme que as pessoas precisam entender, muita gente vai aprender nesse podcast hoje. Com certeza. E será um prazer enorme. Carla é da SEC, né? E eu queria que você contasse, se apresentasse e contasse um pouco dessa trajetória, né? Até ser CEO da SEC, o que a SEC faz, né? Mas antes, primeiro eu quero saber da Carla como que conseguiu chegar nessa jornada empreendedora, que a gente sabe, a gente sai um pouco de alguns luxos, né? Como não é só foto na Exame ou não em qualquer jornal. É verdade. Bom, eu fiz muita coisa na vida, vou começar a contar, mas percebi que eu tinha que estar onde eu estou hoje. Eu comecei a minha vida como advogada, me formei em Direito na PUC do Rio, sempre muito ligada à área humana. Minha especialização foi trabalhista e previdenciário. Trabalhei mais de 15 anos nessa área. Primeiro no Rio de Janeiro, depois em 2003 eu consegui transferência para o escritório que eu trabalhava no Rio, vim para São Paulo. Engraçado que o escritório de São Paulo, na época que eu vim, era muito pequeno. E por eu ser da área trabalhista, e por gostar, eu assumi rapidamente a entrevista de profissionais, essa parte aí humana, né, do escritório. Boas maneiras, fazer integração com os advogados novos que entravam. Eu sempre era que filtrava os profissionais para depois os outros sócios contratarem. Fiquei nessa advocacia trabalhista durante muitos anos, saí desse escritório que eu trabalhei, e fui para a realização de que eu achava que era um sonho, que era trabalhar num escritório estrangeiro. Fiquei muito pouco tempo nesse escritório, porque descobri que eu gostava de trabalhar sempre com gente. Então, eu saí de uma equipe de mais de 100 pessoas para ir trabalhar com uma equipe de uma pessoa, aqui numa sala branca. Eu falei, isso não funciona para mim. E aí, saí desse escritório e eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? E eu já tinha um projeto de ter uma empresa de recrutamento e seleção há muito tempo. Aí, conversando com uma amiga minha, que também estava deixando um escritório de advocacia, que tinha sido minha professora na PUC do Rio, eu falei do meu sonho de ter uma empresa de recrutamento e seleção e tal. Ela falou assim, pois tem um sócio, tem um amigo do meu marido que é sócio de uma empresa dessa em Londres. Vamos lá falar com ele? Falei, pra já, vamos lá. Aí fomos para Londres, conversamos com o Colin, na época, isso 2011. E eu não sei se vocês lembram de uma capa da The Economist, que o Cristo voava. Brasil takes off. Exatamente. Foi exatamente nessa época que surgiu a Global Legal Search. Óbvio que o Colin ficou super animado, porque a gente estava com essa expectativa toda do Brasil, né? Que ia decolar, né? Que ia decolar. A gente está sempre quase decolando, né? Vamos. E aí, montamos a Global Legal Search Brasil. A gente era focada só em posições executivas altas. Eles eram muito mais sêniores do que eu, então a gente resolveu ir por esse caminho. Ficamos 5 anos, mais ou menos, com essa empresa. Foi uma empresa que deu super certo, mas eu trabalhei sozinha durante quase todo o período, porque os meus sócios ficaram doentes. Eles continuam sendo super meus amigos e tudo mais, mas eu trabalhei durante muito tempo sozinha. E, de novo, eu não quero trabalhar sozinha. Eu quero trabalhar com muita gente. E eu comecei a perceber também que eu trabalhava com o topo da pirâmide. E no topo da pirâmide eu fazia muito menos, eu impactava muito menos vidas do que eu gostaria de impactar. Então, quando eles voltaram, se curaram e voltaram a trabalhar, eu falei, gente, agora quem vai tirar um sabático sou eu.
E aí eles falaram, então sem você a Global Legal Search Brasil não existe. E a gente resolveu encerrar a empresa. Aí eu nunca tinha parado de trabalhar na vida. Eu tenho 3 filhos, tive 3 filhos em 2 anos, sempre trabalhando muito. E eu falei, bom, agora eu vou parar e pensar, já muito decidida que essa era a área que eu queria. E cuidar um pouco de mim e dos meus filhos, tirar férias com eles, curtir um pouco a vida sem tanta correria. Só que eu tinha, assim, eu sou muito inquieta, então eu não queria ficar sem fazer nada. Aí eu resolvi me inscrever num curso de design de interiores da Pan-Americana e resolvi dar aula de catequese numa igreja, o que eu fiz por 7 anos. Olha isso. Bem e diferente, né? Várias skills ao mesmo tempo. Muito diferente, mas foi, assim, realizador. Eu sempre achei que eu tinha um lado meio, assim, de ensinar, e ensinar muito com humor. Eu gosto de levar a vida com bastante humor. E aí, quando foi em 2018, um amigo meu me indicou para um escritório de advocacia que tinha esse projeto de desenvolver o Secondment no Brasil. O Secondment existe há muitos anos, porque é a alocação de profissionais dentro de empresas. Por qualquer razão que seja, uma licença maternidade, um acidente, uma ausência de headcount, tem diversas as razões. Mas se fazia isso de forma muito informal. Tá? Você pedia para os escritórios grandes, me empresta uma pessoa aqui por um tempo, você emitia uma nota enorme de honorários, aquela pessoa ficava sem saber se ela era do escritório, sem saber se era da empresa, não tinha um foco efetivamente nesse trabalho. E aí, quando foi em 2018, eu conversei com o sócio desse escritório, ele gostou do meu perfil, e falou para mim, Carla, olha, eu tenho a vontade de desenvolver esse projeto, já tive outras pessoas aqui, não deu certo, queria saber se você tem interesse em desenvolver esse projeto. Você cria o business plan, você vem praticamente sem salário e você tem 1 ano para fazer isso dar certo. E ali eu percebi que eu tinha uma condição realmente, eu sempre fui uma pessoa muito comercial, então ele tinha uma plataforma muito grande de clientes, eu não precisava ainda acessar os meus clientes, porque eu acho que para você vender bem uma coisa, você tem que acreditar muito nela. Então eu tinha que acreditar ainda naquele produto para eu poder vender para as pessoas que eu queria. Então eu peguei os primeiros 3 meses, eu fiz todo o business plan num papel assim, sabe? De pão e com lápis que eu tenho guardado. Exatamente. É bom guardar essas fotos. Eu tudo também guardado. Todo tudo mundo guardado, começa no papel, guardado. né? Engraçado. E aí você vê que ali começou a história, na verdade. Mas aí eu peguei o portfólio de clientes do escritório. Trabalhei, minha base de trabalho foi o portfólio de clientes do escritório. Eu fui visitar pessoalmente e fui acreditando naquilo que eu estava vendendo. E quase todas as vezes que eu ia visitar os clientes, eu voltava com uma demanda. Eu me lembro que eu ia dirigindo para o ABC, para alguns lugares aqui perto. Não, nada demais você ir dirigindo para o ABC. Só que eu voltava sempre com demandas. E aí eu falava, agora eu não posso mais ir dirigindo, eu tenho que contratar alguém para me levar, porque toda vez que eu volto com demanda, eu vou acabar sofrendo um acidente. Né? Porque eu ia Alphaville, nesses lugares todos, e voltava, tipo... Eu não tinha equipe, era sozinha, então eu ligava para a pessoa administrativa desse escritório, para a pessoa do RH, e falava, separa aí alguns currículos com esse perfil, porque eu já tenho uma demanda. E assim o meu trabalho foi se aprimorando. Acho que o mercado foi aceitando muito bem a forma com a qual a gente desenvolveu esse produto. E hoje o Secondment é esse sucesso que tem sido. E é um pouco importante, assim, desse entendimento, de chegar, né? Que esse negócio pouco explorado, né? Dá para usar alguma analogia para esse segmento, né? De como se tivesse, sei lá... Eu fiquei pensando aqui de maneiras... Quando você tem um time, tem um goleiro reserva, né? Que vai lá e depois substitui enquanto a pessoa tá fora, né? Poderia ser boa analogia. Boa analogia. Tipo, o goleiro se machucou,
Exato. A pessoa lá, igual você entrou em licença, teve algum Isso. problema para você não ficar sem aquela pessoa Exatamente. O goleiro durante não pode. O gol não pode ficar o sem gol, né? goleiro, Não né? pode ficar sem gol, vamos segurar. E tem que Então, ser alguém também que tenha as isso. skills. Eu acho que assim, eu acho que você vai me fazer algumas perguntas e eu vou conseguir explicar um pouco mais de como funciona o secondment. É diferente de um recrutamento normal. Legal. E às vezes, quando eu explico, a pessoa pergunta: você é uma headhunter? Olha, não deixa de ser. Mas o secondment é uma coisa diferente. O profissional é seu, a responsabilidade sobre o profissional é sua. Eu tenho um cuidado, quando eu falo eu, a SEC, e a SEC não sou só eu, toda a minha equipe que trabalha diretamente comigo, os meus sócios também. Então, a gente tem todo um cuidado de estar sempre muito próximo do cliente, dos profissionais, né? Então... Mas, assim, essa analogia é boa. É tipo cobrir o gol quando o goleiro se machucou, quando o goleiro principal se machucou. Sim, isso que traz uma diferença hoje nesse setor, né, de talentos, hoje que o pessoal busca, né? E eu vejo, por exemplo, eu tenho clientes que também contratam um squad, mas é deles, para estar dentro de um banco, para desenvolvedor, né? Ele terceirizar, Sim. diferente de uma terceirização, né? Sim, olha, na verdade, é por isso que eu falo, o secondment, ele tem esse nome, mas ele já é utilizado. Tem áreas, como, por exemplo, a de tecnologia, que já é utilizado há muito tempo. Você não vê profissionais de tecnologia normalmente sendo empregados diretos. Eles estão ali, desenvolvem um projeto e depois vão para outro lugar. Tem várias áreas, corretor, por exemplo, de seguros, corretor de imóveis. Tem algumas áreas que isso é muito comum, tá? Na advocacia, a gente usa esse nome, secondment, né? Ficou com esse nome aí, mas é uma coisa que já acontece em vários mercados há bastante tempo. Eu acho que, assim, o fato de como é feito o negócio é muito bom para o cliente, sabe? É muito bom, o risco é muito baixo e por isso que a gente vê o mercado crescendo cada vez mais. E realmente, né, não posso ficar sem o recurso, né? Então, eu vejo muito mais essa área de tecnologia e você cumprir um momento de trabalho. Me fez lembrar também, assim, na RD Station, né? A gente teve um All Hands com o Eric, né, o CEO, e ele trouxe para nós um termo novo que era o Tour of Duty. Ele trouxe que era do livro do Allianz, do Reid Hoffman, o cara que criou o LinkedIn. Sim. O The Allianz é um livro que ele fala do momento e da jornada do colaborador. Ele vai ficar um período e tá tudo bem para a empresa e para ele. Ele vai cumprir aquele Tour of Duty. Ele vai terminar aquele ciclo, né? Isso é muito importante, né? Porque geralmente a pessoa faz aquela carreira em W, muda, job rotation, mas assim, ele cumpriu o papel dele durante aquele período e tá bom para a empresa. Você me fez lembrar, com esse comentário, você também me fez lembrar bem do início. Quando eu comecei esse projeto, eu pensei, que tipo de profissional vai aceitar isso? Num primeiro momento, eram profissionais, eu pensava, profissionais que estão desempregados, porque eu tenho contrato de 3 meses, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu não vou contratar, não vou pegar uma pessoa que está efetiva ali com vários anos de empresa e colocar num projeto, a não ser que ela queira. Então, no início, a minha estratégia foi essa. Conforme o mercado foi gostando e o secondment foi ficando conhecido, eu comecei a ampliar o mercado. Por exemplo, quem trabalha em escritório de advocacia normalmente não tem experiência em empresa. Só que, como eu tenho credibilidade com o cliente, se eu indico uma pessoa, o cliente fala, ele tem um perfil de escritório, mas se a Carla indicou, se alguém da SEC indicou, ele deve ter um perfil que funciona para a gente. Então, vamos dar essa oportunidade. Então, eu sempre falo que secondment abre portas. Cabe a você entrar. Se você vai ficar apenas só 3 meses, ok, porque se é 3 meses o contrato, também faz parte do negócio. Né?
Outra questão que me fez lembrar também é que hoje em dia as gerações, elas não estão preocupadas a ficar 20, 30 anos na Seguir mesma carreira empresa. numa empresa, né? Aquele negócio Meu todo. meu pai, por exemplo, ficou 52 anos na mesma empresa. Eu me lembro que quando eu queria mudar de trabalho, e também não é que eu mudei tanto de trabalho assim na vida, ele falava que absurdo. Entendeu? Então, mas hoje, eu acho que o secondment também deu muito certo, porque as pessoas hoje em dia gostam de projeto. Eu mesma adoro projeto. Eu sou movida a desafio. Então, assim, eu terminei isso aqui, eu já quero pensar em outra coisa. Pode ser aqui dentro mesmo, mas eu quero pensar em coisas novas, sempre. Então, eu acho que também dei sorte de pegar um movimento do mercado onde os profissionais querem trabalhar 6 meses, juntar um dinheiro e fazer uma mochila para a Europa. Né? Isso, inclusive, eu fui estudar alguns mercados fora do Brasil para ver onde eu podia me inspirar. E em Harvard mesmo, um cliente meu chegou para mim e falou: Carla, você não sabe, eu estava fazendo um curso em Harvard, me lembrei muito de você. Olha. Aí eu legal. falei: que ótimo. Ele falou: muitos alunos estão saindo da faculdade, aceitando secondment, na área que seja, porque eles querem trabalhar, juntar dinheiro, ou então pagar a faculdade, que eles tiveram que usar algum recurso, né? E depois viajar. E como ele tem uma boa formação, ele sabe que quando ele voltar, ele vai conseguir emprego de novo. Olha que legal. E tá tudo bem pra ele, tá tudo bem pra empresa. Tudo bem pra todo mundo. Mas é legal, assim, porque não é tão divulgado isso, né? Não é muito. O pessoal ainda não tá, ainda as empresas não estão preparadas nesse nível de trazer isso, né? Então acho que tem um papel seu, né, de você ser líder nesse mercado de autoridade, de explicar para as empresas, né? Você até estava me contando nos bastidores que quando falou num evento para um dono de uma empresa, ele falou: não, ou eu viro sócio de você, ou eu viro seu cliente. Tipo, não, por fato de mais pessoas terem acesso, não é? Sim, eu sempre falo para minha equipe que eu adoro escutar, para os clientes também, que eu adoro escutar quando alguém não conhece sobre secondment, porque significa que a gente ainda tem um mercado muito grande aí para crescer. Mas muita gente não conhece e muita gente, às vezes, tem receio. Mas, assim, é uma coisa muito segura. A gente trata de profissionais... a gente decidiu fazer secondment de profissionais especializados e não de profissionais um pouco mais júniores. Porque a chance de você criar algum litígio para a empresa, ou seja para a SEC, ou seja para o nosso cliente, é muito baixo. Né? E aí a gente se resguarda legalmente, aí vai meu background de trabalhista e previdenciário, que eu não posso ver mais na minha vida nenhum processo, porque eu já vi por todas as encarnações. Eu já advoguei tanto para a empresa que eu já tive, tipo, 20 mil processos, 40 mil processos. Então, assim, nessa trajetória toda desses mais de 5 anos trabalhando com isso, a gente, graças a Deus, nunca teve nenhum litígio. Nossa, isso é muito bom. E também contando um pouco nessa mudança, né? Você falou, né, dessa jornada, né? Mudado de estar de advogar para RH, né? Conhecer pessoas, tratar. Tem muito a ver, como você estava me contando nos bastidores, de propósito, né? Que você acredita muito nisso, né? No fazer algo que realmente acredita para trazer mais pessoas para esse lado, né? Assim, com o tempo depois você vai olhando a sua jornada de vida e vê que, na verdade, é aqui que você tinha que estar. Né? Às vezes a gente não está no lugar que deveria estar com 20 anos. Sim. Mas chega um pouco mais tarde. Né? Agora, essa questão humana sempre esteve comigo desde pequena. Porque o secondment mesmo, e eu acho que essa é a diferença da SEC para as outras empresas que fazem o que a gente faz, é que a gente realmente respira isso, gosta, não é nenhum esforço a gente ter que falar com 100 pessoas, 200 pessoas, sabe? Não é só o dinheiro que está envolvido, sabe? Realmente é o propósito. E fazendo a trajetória mental, assim, da minha vida, eu acho que o direito foi que me trouxe aqui, mas isso aqui está muito antes do direito. Porque desde pequena
Eu sempre quis empregar todo mundo, eu sempre quis conectar as pessoas de alguma forma. Eu já sou responsável por alguns casamentos de amigos, tenho não sei quantos afiliados por conta disso, sabe? Então, eu acho que essa questão de propósito, para mim, é uma coisa muito forte. E, inclusive, né, o projeto social que você tem, né? O Conecta Trampo, né? Também é algo que é importante comentar aqui para fazer, né? Que é muito ligado na sua área que está atuando hoje. Não é um projeto meu, é um projeto do Edu Lira, né? Uhum. Uma ONG que cuida de empregos. Uhum. Na verdade, a gente publica as vagas no Conecta Trampo, Uhum. dá oportunidade dos profissionais da periferia, né, também participarem dos nossos projetos, né? E a gente já conseguiu, a gente contratou para a SEC e a gente contratou para um cliente nosso, profissionais através do Conecta Trampo. Então, eu sempre falo que a gente não pode dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar. Exato, eu E eu adoro sempre essa frase. falo isso com o Edu. Edu, você está aí trabalhando numa coisa que é primordial, é primeiro que tudo. É a moradia, é a alimentação, né? Depois eu acho que tem que ser educação, mas depois disso tudo, para isso tudo se sustentar, tem que ser o trabalho, né? Porque senão, tipo, não vai se sustentar a longo prazo. Sim. Então, eu sempre falei isso para ele. E aí eu tive a felicidade de poder, de poder anunciar as nossas vagas lá no Conecta Trampo. Que legal, que legal. Isso e une com o que vocês fazem, o core, né, de vocês, né, de recrutamento, né, tudo. Sim. E até perguntar, vocês usam para vocês também? A secondment também, né, dentro da SEC? Olha, algumas vezes a gente já pensou nisso. Para a parte de tecnologia, Sim. para a parte financeira. Hoje em dia, você não precisa ter pessoas lá dentro que sejam funcionários seus, efetivamente. Full time, né? Não precisa. Também. Você pode... a gente tem cliente. E se a gente tem cliente, a gente pode utilizar também profissionais 4 horas, 20 horas por semana, em vez de 40 horas por semana, sabe? Para fazer algumas atividades. Nesse momento, a gente está sem secundir para gente, mas vira e mexe, surge algum projeto que a gente fala, vamos contratar uns secundis. Não, mas Mas faz sentido, né, para utilizar o próprio produto, né, que eu falo, né, eu falo com muitos empreendedoras aqui também, a gente usa a própria Maestro para vender a Maestro, né, então a gente usa a BM, as metodologias, né, e o quanto que a gente utiliza nossas próprias ferramentas, né, sem dúvida. para passar isso, né, e principalmente eu gostei muito dessa frase que eu usava muito e utilizo, eu continuo utilizando muito, né, de ensinar a pescar do que dar o peixe. Porque realmente, hoje, você passando esse processo de educação, trazendo algo novo, né? A pessoa tem que saber como que faz os processos, né, de realocação de colaborador, de toda essa parte. E isso vai fazer com que a pessoa facilite a comprar o produto de vocês, né? Sem dúvida. Eu sempre falo com a Luísa e com os clientes também. Luísa é minha sócia, gente. Eu sempre falo com ela e sempre falo com os clientes que eles podem perguntar qualquer coisa, que nada vai me constranger do que eles perguntarem sobre o Secondment, porque é um projeto que eu criei do zero. Então, eu passei por mais de 2.500 alocações até hoje, então eu já passei por vários tipos de problema. Né? A pessoa que fecha com você na sexta-feira de noite, na segunda-feira não aparece na empresa. Ou alguém que se machucou. Bom, a gente trabalha com pessoas, não é uma coisa estática, né? Então, eu costumo dizer que a gente é que mais entende, né? Sabe responder sobre tudo. Acontece de tudo, né? Então, problemas vai acontecer, né? E conta mais sobre isso, porque agora eu acho que é um momento de você comentar, né? Dos clientes que você tem, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Porque como você chegou nos primeiros clientes? Olha, eu cheguei nos primeiros clientes, como eu te falei, eu peguei um portfólio que não era tão grande assim, nesse escritório que eu trabalhei, e fui visitando pessoalmente. Isso foi antes da pandemia. No nosso mundo jurídico, sempre foi muito importante a presença
nas reuniões, você tá ali mostrando a sua senioridade e tudo mais. Isso faz a diferença. E eu sempre gostei de vender. Então, não era um sacrifício para mim pegar ali fulano de tal, e ir visitar pessoalmente, né? E assim, você acreditar no produto também ajuda. Então, eu comecei dessa forma. Comecei também abordando pessoas. Até tinha um sócio que perguntava assim para mim: você não tem vergonha, não, de fazer essas coisas, de abordar as pessoas assim? Eu falei: primeiro, o meu projeto dá solução. Segundo, o não eu já tenho, né? Tipo, e aí eu fui abordando pessoas muitas vezes no LinkedIn, que, aliás, é uma coisa que eu acho que funciona muito pouco agora, né? É Como... bombardeado de mensagens, tá? Exato, Eu abro o exato, LinkedIn, exato. oi, tudo bem? Me Você tem um vendem tempo coisa, e eu marca tenho... uma reunião. Mas você sabe que há 5 anos atrás, isso foi uma das formas com a qual eu comecei. Além de começar com um portfólio de cliente, eu comecei abordando conhecidos e desconhecidos através do LinkedIn. Não tinha esse bombardeio de marketing através do LinkedIn. Hoje em dia, Nossa, todo dia me vendem coisa. Aí eu falei até para minha equipe, não é mais essa forma. Foi aí que a gente chegou no maestro. Não é mais a forma ideal para a gente vender as coisas. Né? Porque quantos e-mails você recebe e você deleta? Nossa, o dia inteiro. O WhatsApp também, agora também. E o WhatsApp? Eu não sei como eles conseguem meu contato. Nossa, o dia inteiro. É impressionante que hoje é bombardeado a nossa atenção. A nossa atenção tá sendo... Você fica lá no celular, daqui a pouco chega uma notificação, você entra no LinkedIn, você entra no e-mail, você não consegue ter... E aí eu tento tirar essas distrações, mas eu quero voltar ao ponto inicial, como você começou. Porque você indo, olhando no olho, indo lá na empresa, conhecendo, são conversas profundas. Sim. Diferente de ser invasivo do que a gente chegar bombardeando mensagens que são genéricas. Porque se você vai na empresa, você estuda a empresa. Você sabe quem é a pessoa que está falando. Você sabe o tipo de mensagem que você vai falar com ela. Você não vai sair disparando um monte de mensagem aleatória, né? Achando que aquilo, beleza, eu vou marcar uma reunião e depois eu vou... Eu, desde muito nova, quando eu advogava, eu sempre tive cliente. Meu primeiro estágio foi numa empresa e eles queriam que eu ficasse lá. Aí eu me lembro, assim, muito nova, de eu sair e falar assim, não, eu quero vocês como cliente, eu não quero trabalhar aqui. Então, assim, essa coisa de ir ao cliente, eu nunca tive preguiça. Eu acho que isso é uma coisa que é uma característica minha. Eu não tenho preguiça de... tenho coragem e não tenho preguiça de enfrentar as coisas, de enfrentar o não. Né? Então, assim... De estar numa mesa de negociação, papel... Isso. Essas skills são de vendas, assim. A gente vai ganhando maturidade, né? De entrar numa mesa para negociar, isso. De ter mais calma. A gente vai entrando, vai entendendo a temperatura. Eu me lembro, assim, de buscar clientes muito grandes, conseguir clientes muito grandes e nem saber como negociar. Mas aí eu chamava o meu chefe ou o dono do escritório, porque às vezes era uma Petrobras da vida. Pois é, né? Então eu chamava, tipo, com 25 anos, e aí eu chamava o dono do escritório e falava, vamos lá comigo. E é muito legal quando você tem essa parceria da pessoa que vai. Então, assim, eu sou da época que a gente vendia olho no olho. Isso foi uma coisa que me impressionou em alguns lugares que eu passei profissionalmente, que eu, por ter essa veia comercial, eu sempre tive cliente, às vezes eu falava para um sócio, vamos lá comigo. Não vou. Falava, não é possível. Para mim, isso é inaceitável. E nesse lugar que eu comecei também, eles tinham um hábito de advogar sem ir conhecer a pessoa da empresa. Eu várias vezes fui visitar clientes grandes e eles falavam assim, o cliente falava para mim, nossa, fulano de tal nunca veio aqui. Eu falava, não é possível. Tipo, sei lá, uma Mercedes da vida. Entendeu? Então, assim, eu acho que é não ter preguiça, correr atrás, olhar no olho, e aí depois veio a pandemia. E aí, como vender na pandemia? E aí é o que eu tive mais certeza do meu projeto de vida, porque eu pensei assim, as empresas vão entrar em
crise, Crise. as né? empresas Já vão tá entrar em todo crise, mundo- vai todo mundo ser mandado embora. O que eu fiz? Era dia e noite, noite e dia, já que eu não podia mais vender pessoalmente, no LinkedIn, em outras plataformas que eu pudesse, falando sobre o secondment, os benefícios que ele poderia trazer, o custo, e foi aí que decolou o secondment. Foi Olha aí. na época da pandemia. Tem um caso do iFood, que inclusive eu tive com o diretor de marketing do iFood essa semana, em Trancoso, num summit super legal. E aí eu contei para ele esse caso, que foi muito interessante, que eles estavam na época da pandemia, foi uma das empresas que mais cresceu. Acho que crescendo, fora né? as farmacêuticas, o iFood foi uma empresa que... Sucesso, né? Inclusive ele mostrou lá a curva de crescimento, que é assim, que faz assim, na época da pandemia. E aí eu estava comentando com ele, eu falei... Eu ajudei muito vocês na época da pandemia na contratação de profissionais. Por quê? Vocês tomaram uma decisão de congelar as contratações. Porque vocês não sabiam se aquele crescimento ia se sustentar. Se a pandemia acabasse, vocês não sabiam se aquele crescimento ia se sustentar. Então, vocês optaram, num primeiro momento, para fazer secondment. Olha que legal. E aí, eu me lembro que teve uma época que tinha, sei lá, uns 10 secondments lá. E aí, o iFood, hoje em dia, ficou... Hoje em dia, a gente depende do iFood, né? Antes da pandemia, eu quase não pedia iFood. Hoje em dia, meus filhos pedem iFood praticamente todo dia. Não tem como não... E... Tô fazendo merchan, hein? Vai pagar o Marcos depois. Vou falar pra ele. Ele vai patrocinar aqui, Exato. vou mandar esse corte pra ele depois. E aí, foi muito legal, que eles foram internalizando conforme foram vendo que a necessidade da mão de obra ia ser real, não ia ser só sazonal. Então, aí eu dei mais um exemplo de como funciona o secondment. Momentos de crise, momentos de... Eu sempre costumo dizer na minha casa, momentos de crise sempre tem alguém que se dá bem. Né? Às vezes, a gente fica preocupado... não está crescendo isso e aquilo, é só a gente ser esperto para ver o que vai crescer. Porque momento de crise, se sempre tem alguém crescendo. Vai alguém se reinventar, vai criar uma coisa nova. Eu acho que sai um pouco das nossas incertezas, mas a gente construir algo diferente, né? Faz a gente pensar, né? Tudo é uma mudança, mas claro, toda pandemia tem as suas consequências, né? Depois muita gente teve os layoffs, né? Teve um monte de coisa que aconteceu que fez com que a gente não alavancasse nisso, né? Mas eu acho muito legal como você começou nessa skills de vendas, né? Agora, no papo de vendas, agora o papo tá ficando melhor, né? Eu gosto bastante. Como você trouxe esses primeiros clientes grandes? Como que você... Né? Eu vejo... Né, você utiliza, né, as técnicas, né, de ABM tanto para trazer Google, Mercedes, Gerdau, né, essas empresas hoje, que é um portfólio bem interessante, que faz brilhar os olhos, né, de todo mundo que está ouvindo aqui. A gente se dá o luxo de ter um portfólio assim, de clientes realmente muito bom. Por quê? O secondment não tem uma área de atuação. Qualquer empresa que precise de uma ajuda... de uma mão de obra por um prazo, pode utilizar o secondment. Não precisa ser só uma farmacêutica, ou só o varejo, ou só o atacado, ou só bancos. Não. Qualquer pessoa. E também áreas diferentes da empresa. Sim, também. Então, você fala com vários stakeholders. Isso é boa, Luiz, hein? Para usar na estratégia ali depois, Luiz. Para usar na estratégia ABM. Falar com vários stakeholders diferentes. Porque divide a área centro de custo, né? Sim, sem dúvida. E fora que você já está cadastrado na empresa, é fácil outras áreas te utilizarem também. Entendeu? Porque, exato. Como a gente atende empresa... A ser homologado, primeira parte é Exato. entrar. Não, todo mundo passa por isso. Governança, ser homologado, compras, né? Passo a passo, né? Sim, exato. Mas, assim, é um orgulho muito grande a nossa lista de clientes, mas eu acho que você vender uma coisa que você acredita, eu acho que é a grande sacada do vendedor, sabe? E tô com pena do pessoal de
de vendas hoje em dia. Eu sou uma delas. Uhum. Porque todo dia, assim como a tecnologia que está mudando rapidamente o tempo inteiro, Uhum. você vender um produto, você tem que estar o tempo inteiro Estudando, inovando. tem que estudar. Eu passo o dia inteiro pensando como eu vou fazer diferente. Como eu vou fazer diferente. Então, assim, se eu não gostar muito do que eu faço e não gostar do meu produto, né, eu não vou conseguir Não vender consegue. bem. Não consegue. E não sai as conversas. Eu tive vendedores, só pra você ter uma ideia, Carla, que falavam assim, eu sou tão bom em vendas que eu vendo até areia na praia. E eu não gosto desse tipo de atitude, porque quanto mais, às vezes ele vira arrogante. E ele quer aquele vendedor que faz pedido. Em vez de você ser técnico, de entender o lado, né? De você demonstrar o valor, né? Eu gosto muito de quando traz aquelas apresentações, de você saber cada detalhe do produto, que cada coisa importa, o porquê Sim. daquilo foi feito. Então, ali você tem conversas mais profundas de como realmente você vai ajudar aquela empresa, né? Em vez de tirar pedido de fazer essa... E fica superficial. Sim. Isso aí tá acabando. Inteligência artificial daqui a pouco mata essa Pra parte para essa pedido. parte de robô, sem dúvida. Para essa parte Vai de... chegar ali o pedido, pá, fez, marca uma reunião. É. Agora, trabalhar essas áreas técnicas de como a gente melhorar a nossa capacidade, o vendedor é que estuda, né, que entende o cliente, que tem conversas profundas, chega dessas mensagens genéricas. Exato. Que bombardeia a caixa de entrada. Não é mandar mais mensagem ali pro Google que eu vou vender mais, entendeu? Não, é concordo. como a gente vai realmente entregar valor. Ficou mais difícil a nossa vida. Mas assim, agora eu estava pensando aqui numa coisa. Eu comecei a minha vida profissional, eu nunca trabalhei num lugar em que o cliente caía no meu colo. Eu tinha que ir atrás das coisas. Uhum. Então, eu acho que isso faz muita diferença Total. também. Assim, porque todo mercado tem os dominantes do mercado. Se você vai para aquele lugar lá, o negócio já se vende sozinho. Sim. Eu nunca trabalhei num lugar assim. Eu sempre trabalhei em lugares que eu tinha que pegar o telefone, na época do telefone, tá, gente? Porque era telefone mesmo. Ligar no Era cold telefone. call. No cold call. Não era nem LinkedIn, nem Google, nem nada disso. Eu só tô falando de 1997, mais ou Mas menos. numa ligação 98. fria. Ligação fria mesmo. Ligar, oi, tudo bem? Eu ia através de amigo, de não sei o quê. Indicação. Eu tinha ali minha agendinha que eu anotava telefone, não sei o quê, tudo ali direitinho. E assim, então eu, no meu caso, as coisas nunca caíram no meu colo. Eu sempre... óbvio, eu tive uma boa formação, eu sempre fui uma pessoa que gostei de gente, procurei me preparar profissionalmente para ser uma boa profissional, para poder vender bem o negócio, mas nunca nada caiu no colo, assim, sabe? Do tipo, Uhum. O cliente tal caiu no... Hoje em dia, o cliente realmente procura a gente. Hoje em dia, algumas pessoas da minha equipe falam, não acredito que fulano está procurando a gente. Eu falo, pois é, hoje em dia, depois de muita luta, de correr muito também, atrás... né, o portfólio de cliente de vocês, assim, né? Mas também não deixa de fazer a estratégia de ABM, né? De você trabalhar a conta, falar com vários stakeholders, construir valor, né? Cada ponto de contato. Eu acho que isso é a... E querendo ou não, acho que agora cada vez mais faz mais sentido de você trabalhar nessa parte de orquestração dentro da conta. Sim. Mas total, porque se você já ia atrás da conta, você não ia chegar no modo frio ali, do nada ali, fazer uma... Por exemplo, tinham alguns clientes meus nesse evento que eu fui, né, em Trancoso essa semana, e que eu atendia uma área, mas eu conheci várias outras áreas lá. Porque a empresa, às vezes, é tão grande que o A não sabe que o B... O A é atendido por mim, mas o B não sabe disso. Olha aí. Entendeu? Então, tipo... E assim, várias empresas. E tem um nome para isso no ABM, que a gente chama de ABM para expansão. Que é você... Por isso que é bom o seu
produto também, porque a gente vai colocar lá o nome de várias pessoas, né? Eu não vou só... Exato. Falar com uma pessoa só. E esse ABM para expansão, à medida que vocês já têm um case dentro daquela conta, como você levar essa informação para o awareness da SEC tá dentro dessa empresa, para mais pessoas saberem. Sim. Então, eu acho que isso é fantástico. Vocês já estão fazendo isso, eu acho que é super legal. E é legal trazer cases de ABM. Eu quero saber dos cases, dos pontos de contato mais diferentes que vocês já fizeram. Eu vi no bastidores aqui, esse aqui é... Eu sempre falei pro meu time, quando eu cheguei em São Paulo, o carioca tem um pouco de jogo de cintura, não aceito não, às vezes, assim, né? Mas você já tá em São Paulo há quanto tempo já? Há 21 anos. Ah, então... Não, sim, mas quando eu vim pra cá em 2003, eu vim como advogada. Ah. E aí, eu falava assim pra alguém da minha equipe, vai lá despachar um processo. Aí a pessoa falava assim, não consegui. O processo, a pessoa não me recebeu. Eu falei, não existe isso. Vamos lá, fulano, vamos lá. E a gente vai voltar com esse processo, vai conseguir ver esse negócio, vai despachar esse processo e vai ter resultado. E então, a gente foi fazendo isso também na SEC. E tem coisas muito engraçadas. Então, tipo, o que eu digo para minha equipe? Não aceito não como resposta. Então, se alguém pedir um advogado vietnamita, é uma coisa que não existe muito em São Paulo, tá, gente? Por quê? A gente teve esse pedido há um tempo atrás e aí a gente não sabia onde ia achar esse advogado. Esse é um caso realmente esse muito touch point engraçado. ABM, olha, aprenda esse. Touch points difíceis. Gente, eu já falei isso numa palestra, que o ponto de contato mais diferente foi levar a filha de um prospect na escola. Esse foi o ponto de contato mais diferente que eu fiz em ABM. Ele falou assim, não tenho agenda, eu tô buscando minha filha na escola, eu vou com você. Aí você conversou com ele dentro do carro. Exatamente. Olha só. Conversei com ele dentro do carro. Então, mas esse aí, eu acho que você tem que falar. Esse aí... Esse é muito bom. A gente recebeu uma solicitação de um cliente que precisava de um advogado que falasse vietnamita, porque tinha uns contratos bicolunados. Não precisava escrever, mas precisava entender se o bicolunado estava certo. Cultura, Eu falei, como que a gente vai fazer isso? Aí minha equipe começou a procurar. Aí a gente não achava. Eu falei, gente... Em São Paulo, é muito específico, né? Em São Paulo. Tipo assim, para amanhã. É sempre para amanhã. Sempre. Porque eles já tentaram em tudo quanto é lugar e quando chega pra gente é sempre para amanhã. Mas tudo bem, que a gente também, depois eu conto que a gente consegue para amanhã. Olha aí. A gente já consegue para amanhã. Aí eu falei assim... Quero vendedores amanhã, Carla. Vendedores amanhã, você vai conseguir. Deixa com o nosso time. Bom, aí eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos ver onde tem gente vietnamita aqui em São Paulo. Descobrimos que tinha um restaurante vietnamita, apenas um restaurante. E, salvo engano, era em Moema, não lembro direito. Quem pode ir? Reunir a equipe. Quem pode ir? Aí uma pessoa falou, eu posso ir. Posso levar uma acompanhante? Eu falei, lógico. Porque, tipo, virou uma meta pra mim aquilo. Consegui esse advogado. Chega lá no restaurante e começa a falar. O que você quer pedir? Um advogado. Não, e aí foi engraçado. A pessoa foi, jantou, pegou vários contatos, a gente entrevistou e aí depois passou para o cliente. Olha eu não assim, esse caso a gente nem cobrou, para você ter ideia. Mas foi tão interessante fazer que eu foi adoro... totalmente, mas foi uma... Você para pensar, foi super... Foi criativo, foi fora do padrão, né? Porque geralmente a pessoa vai procurar onde? LinkedIn... Não, o primeiro caminho foi esse, mas depois eu tive essa sacada. Eu falei, gente, em São Paulo tem tudo onde que é comunidade. Onde eu posso ir, onde tá o meu... E aí a gente descobriu que é uma comunidade super pequena, diferente da japonesa, da chinesa, da italiana, né? De todas as outras, árabe e tudo mais. E a gente descobriu que era super pequena e que tinha só um restaurante aqui em São Paulo e virou uma diversão isso na equipe, porque a gente conseguiu. Eu sempre falo que eu adoro quando vem pedidos assim. Que a gente... É nessas horas que a gente... Amanhã vai chover seu LinkedIn de pessoas pedindo vaga para ontem. Olha, então... Eu sempre tive... Um outro lema que eu sempre tive na minha equipe, já há muitos anos,
é que o meu sonho era fazer uma vaga em 2 horas. Olha só. 2 horas? 2 horas. Por quê? Porque quem busca emprego tem pressa. Olha aí, a frase. E o cliente também tem pressa, muitas vezes. Menos do que quem busca emprego, mas o cliente muitas vezes tem pressa também. E eu acho que toda pessoa que já ficou desempregada, sem ter uma renda, cada noite que passa sem aquele dinheiro pingar na conta, é um boleto a mais que vence, é uma dor no estômago que dá, é um nervoso. Então, assim, eu sempre falei para minha equipe que o meu sonho era 2 conseguir entregar uma vaga em 2 horas. Quando a gente montou a SEC, eu quis usar tecnologia sem tirar essa questão humana. Porque eu acredito nesse mix da tecnologia para fazer o trabalho que não precisa ser feito por um humano, que ele perde muito tempo fazendo e que muitas vezes ele não consegue escalar, né? Mas, ao mesmo tempo, ainda um contato humano que faz a diferença. Então, eu sempre acreditei nisso. Mas sempre com esse negócio de quem busca emprego tem pressa. E aí, de uns tempos para cá, a gente se uniu com uma plataforma e a gente alimenta muito essa plataforma de informação para que eles vão criando, são gênios, são lá de Recife, e eles vão criando abas novas. A gente fala, poxa, mas não tem essa função ainda no sistema de vocês. Carla, então me dá uns dias aí que a gente monta. Então, com isso, a gente entrega vagas em 12 horas. Com certeza. Mas algumas em 2 horas. Eu acho que hoje a gente entregou em menos de 2 horas. Então, assim, por diversas razões. Porque nosso banco de dados é enorme. Facilmente, o robô entra lá no nosso banco de dados, acha o perfil perfeito para aquela vaga. E aí, isso com um clique. Não, eu entrevisto, meu time entrevista. Não é que a gente pega aquela pessoa mas se ele já tivesse sido entrevistado, está tudo ali. A pretensão salarial, tudo ali nas informações do programa. Então, se for uma pessoa que eu já entrevistei, que eu validei, eu não preciso nem entrevistar mais. Eu simplesmente, aquele foi selecionado, aquele ali, deixa eu olhar a ficha dele. Esse aí eu não preciso nem entrevistar, porque eu já entrevistei, já sei quem é, não sei o quê. Mando para o cliente rapidamente, aí o cliente decide entrevistar ou não. Então, assim, tô quase lá. Quase. Vai chegar com AI, um monte de coisa aí. Não ser, com vontade. Não vai ser vontade, né? Não vai ser impossível, não. Vamos chegar nesse sonho o mais breve possível aí. Sem dúvida. E hoje, desafios, assim, de vendas que você vê para trabalhar tanto no ABM, umas dicas que você pode estar passando pro pessoal que quer chegar nessas empresas, porque com certeza o público aqui gostaria de vender pro Google, para Gerdau, para os portfólios maravilhosos que você tem. Qual a dica que você... para eles aprenderem? Quais as coisas que não você... Não vou dar dica não, porque senão vocês vão roubar meus clientes. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Eu acho que, assim, desenvolver um bom produto, né? O que eu falei, o pessoal de vendas tem que estar sempre se superando, porque antes eu achava que 1 ano, 2 anos, as técnicas iam ficando obsoletas. Agora eu acho que até se bobear em menos tempo. Cria-se uma estratégia e daqui a pouco já tem que mudar rapidamente a estratégia de venda. Sim. Né? E eu acho que, assim, vim com soluções para o mercado, né? Vim com produtos que tragam soluções para o mercado. Eu acho que você consegue acessar qualquer cliente que seja. Né? Isso são os desafios. Fazer hoje. melhor que o seu concorrente. Tem várias questões, assim, que eu acho que você pode trazer como venda. Assim,
não ter preguiça, né? Levantar e ver, por exemplo, agora eu já percebi de novo que o mercado, que as empresas já estão gostando de uma reunião presencial. Eu não Sim. tenho o menor problema, eu sempre ofereço. Quer que eu vá tomar um café? Sim, com certeza. Pô, até eu não pelo vou... nível. Exatamente. Conhecer. Semana que vem, essa semana, quinta-feira, acho que não tem problema eu falar o nome do cliente, né? Já, Eles adoram. Eu vou na Porsche. Ela vai na Porsche, gente. Olha aí. Eu vou tomar um café com o pessoal da Porsche. Então, assim... Daqui a pouco você tá indo pilotar na Porsche Cup também. Opa, não ia ser nada mal. 3 milhões ano, hein? Mais ou menos, eu acho. Mas eu acho que é um negócio assim, mas vale então, a pena. por exemplo, perceber o que o mercado tá demandando. Né? Agora, por exemplo, você já tem que levantar e ir lá visitar o cliente. Não adianta mais ficar só tomando café virtual. Não, né? tem que... Você pode até tomar um café virtual para iniciar o papo, mas em algum momento esse contato humano tá voltando. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu vejo muito nesse papel, né, de trazer, né, essa informação e principalmente educar o cliente, trazer valor, trazer novidade, técnico, né? Até porque implementar o ABM não é algo rápido. Então eu tenho que educar meu cliente que ele precisa ter uma linha de maturidade. E como que é essa linha de maturidade? Ele aprendendo passo a passo. Até para uma venda complexa, hoje em média são 22 pontos de contato até a primeira reunião. Você falou. Então, se eu não ficar obcecado no processo e melhorando, eu vou achar que, mandei uma mensagem ali para a Porsche e ela não respondeu. Não é assim. Você está entregando valor. Você está indo lá. Né? Você está entregando todo esse processo. E para eles vai fazer toda a diferença. Eles vão ver aquilo que realmente tá buscando, né? Tá entregando mais informações, tá trazendo todo o seu histórico, seus cases, já o relacionamento que você já tem de outras empresas do setor automotivo, por exemplo. Exatamente. Eu ia falar isso agora. Eu sempre gosto, com um cliente novo, de colocar algumas referências de empresas com as quais eu trabalhei e com o telefone das pessoas. Porque, às vezes, o cliente ainda não conhece muito. Hoje, um cliente me procurou, uma empresa me procurou, uma empresa muito grande de energia. A gente estava vindo para cá. E aí... eu vou mandar a apresentação da empresa amanhã, mas eu já vou mandar. Eles me conhecem muito na física, mas não importa. Eles têm que me conhecer na jurídica. Então, eu vou mandar a apresentação da gente, aí vou mandar também a one page e vou mandar no e-mail. Caso você queira ter alguma referência nossa, vou botar... tais empresa com nome e telefone. Olha isso é bom, isso é ótimo. Porque assim, eu não vou nem esperar ele me pedir. Sim. Sempre. E já vai lá e faz um benchmark com o outro, já troca informações, fala a mesma linguagem. Esse cara que o olho brilhou nesse evento que eu estava em Trancoso, ele me mandou mensagem dizendo que, né, ia ou me apresentar para o time dele ou ser meu sócio. Eu falei assim, que ótimo, não sei o quê, mas só para você saber, eu já atendo tais empresas. Aí ele falou assim, ótimo saber, já é meio caminho andado. Então, assim, a gente sempre faz esse exercício eu sempre falo com a minha equipe, na hora que for vender alguma coisa, já pega ali o nome das empresas que a gente trabalha na mesma área, né? E é isso. E eu também não tenho vergonha de ter humildade, sabe? De pedir. Sim. Eu sei que eu estou dando uma solução. Sim. Eu sei que eu estou trazendo uma coisa boa. Eu acredito no que eu faço. Então, eu acredito que o trabalho da minha empresa realmente é o melhor do mercado nessa área. Então, às vezes, eu falo, eu sei que você trabalha com fulano de tal, mas me dá uma chance para o próximo ser feito comigo. Então, assim, eu acho que é um mix de coisas aí que você pode fazer para se tornar um bom vendedor, né? Bom, excelente. Estão dando várias dicas boas. Eu acho que a gente vai ter que... Já tá indo pro encerramento, né? A gente vai bater 1 hora, basicamente. Nossa, passou rápido, passando rápido aqui, né? É muito bom. Mas eu acho que, assim, você já falou um pouco, mas eu queria... Como são líderes de empresas que
pode estar querendo trabalhar com grandes contas, né? Você já trouxe essa dica. Tem uma coisa que você não gostaria... Você cometeu um erro e não gostaria... E se você pudesse voltar no tempo, faria diferente? Para que outras pessoas não cometam esse erro para vender para grandes empresas? Você diz na minha vida profissional ou na venda de outras empresas? Pode ser na SEC, por exemplo. Você falou com alguma empresa grande que você falou, putz, eu não vou fazer isso dessa maneira, porque não funciona. Olha, tem uma coisa que eu acho que a experiência traz pra gente. E foi uma coisa, e é uma questão que eu prezo muito. Eu não presto serviço para empresa que não trata os meus profissionais bem. Uhum. Então, assim, pode vir a empresa pintada de ouro. Se o profissional que eu alocar não for bem tratado, não for respeitado, isso aí, assim, eu falo desculpa, mas... Tá fora dos nossos valores. Tá fora dos nossos valores, né? Então, isso é uma coisa que eu penso muito. Já tive algumas questões de profissionais, às vezes, porque é o que eu falo, a gente trabalha com pessoas, né? Uhum. E não são estáticas. Já tive algum problema de postura e tudo mais, mas assim, a gente tenta fazer o máximo para que isso não aconteça. Mas se é uma coisa que eu não faço, é trabalhar para empresa em que o clima é hostil dentro, sabe? Uhum. Eu levo isso para minha vida como um todo. Por favor, obrigada e respeito. Sim. É o mínimo. Então... eu acho que conhecer o próximo, né? Sempre, né? Isso. Importantíssimo. Tava vindo pra cá, tava vindo de táxi, né? Aí um ônibus tava atrás, aí chegou um senhor e falou, bateu assim no ônibus, falou assim, posso entrar? Eu tô com a perna machucada. E ele não abriu a porta. Fiquei muito chateado, assim. O táxi falou assim, cara, não, vamos esperar aqui, vamos ajudar, né? E teve que correr, você acredita? Até o ponto de ônibus, mancando. Pois Uma coisa, às vezes um simples fato de você identificar aquilo e poder ajudar, ele não ia ser multado por conta disso. Ele não ia ter nenhum problema. Isso. Totalmente fora sem empatia, né? E o contrário também. Também não aceito profissional que não trate o cliente com respeito, com profissionalismo e tudo mais. São coisas que eu falo que já uma pessoa bem experiente, com mais de 27 anos de formado e bastante experiência profissional, me dou ao luxo de não aceitar, sabe? A gente, às vezes, coloca algumas estrelinhas ali, tipo, pessoas que não foram corretas com a gente no processo, ou empresas que não foram corretas também com os profissionais, a gente coloca ali uma bolinha. Sim. A gente sempre dá a segunda chance, hein, gente? Mas a terceira, não. Isso aí. Sempre importante, né, de como melhorar isso aí. E muito bom. Vamos encerrar por aqui, mas eu queria deixar as últimas palavras para você, para o pessoal te encontrar, como que eles te encontram. Bom, eu sou facinho, gente, de ser encontrada. E sou super disponível. A gente tem o Instagram da SEC, né? A gente tem o LinkedIn da SEC. A gente tem o nosso site, lá tem todos os nossos telefones pessoais. Então, se você ligar na SEC, quem atende é um de nós. É humano mesmo, não é? Tecle 1 para falar com o Luiz, não. Tecle 2 para falar com a Luísa. Por enquanto, não. Eu espero que não seja. E o LinkedIn também, que a gente é super ativo lá. A gente tenta sempre trazer novidades e tal. E Carla Silvério. É isso. Foi um prazer vir aqui. É um prazer para mim falar sobre abrir as portas para as pessoas, né? E realmente é um projeto de vida que eu espero que cresça cada vez mais. Eu tenho certeza. Vai crescer bastante. Espero crescer junto, ajudando nessa jornada. Você Maestro e SEC. Tanto juntos, uma união aí para fortalecer. E pessoas boas trazem negócios bons. Então, eu acredito nisso. Começando com a frase que a gente iniciou, vamos encerrar, o sucesso adora me ver trabalhando. Exatamente. Pessoal, se você gostou desse episódio, compartilha com um amigo, uma amiga, algum colaborador, qualquer pessoa que você acha que faz sentido, que trabalhe, que gostaria de vender para grandes empresas,
que gostaria de trabalhar, que trabalha com recrutamento. Tenho certeza que esse episódio vai ser muito importante e valioso, né, com as dicas que a gente trouxe aqui. Não deixe de curtir ou seguir o canal e te vejo no próximo ABM na Prática. Até mais!